Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esse programa que todas as noites de domingo aqui traz a parceria entre essas duas emissoras, entrevistando sempre pessoas muito importantes, relevantes da nossa sociedade para falar sobre vários assuntos com você. E hoje nós temos aqui um assunto especialíssimo. Hoje nós temos aqui o que é considerado por muitos, talvez, a profissão que toda criança quer ser ao lado de jogador de futebol, e o que é considerado por todos como os heróis, um dos heróis da nossa nação, das profissões que a gente pode realmente chamar de herói. Eu queria dar boa noite e agradecer a presença ao Tenente Coronel Nériton Pimenta Rocha. Seja bem-vindo, Tenente Coronel. Obrigado, boa noite. Prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a corporação e sobre a nossa carreira. Bom, a gente que agradece a presença. Comigo, como sempre, meus companheiros aqui de programa, Dr. Caio César Mota, boa noite, seja bem-vindo ao Contestando. Boa noite, Daniel, boa noite, Tenente Coronel Nériton, boa noite, Dr. Geraldo Fonseca, e boa noite a quem nos acompanha e nos recebe em casa neste domingo. Boa noite, Dr. Geraldo Fonseca. Boa noite, Daniel, boa noite, Caio, boa noite, Tenente Coronel, uma honra tê-lo aqui conosco. A honra é nossa. Vamos começar então para falar um pouquinho sobre o Tenente Coronel, com o Tenente Coronel, sobre essa profissão tão interessante, a profissão de bombeiro. A gente vai falar um pouco sobre tanto a experiência dele na corporação e também sobre como que você pode fazer parte e saber um pouquinho das histórias. Eu estou vendo aqui que o senhor ingressou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás em 5 de fevereiro de 2002, então já tem algum tempinho, deve ter muita história boa para contar. Já são 22 anos servindo na corporação, então já passamos pelos postos de tenente, capitão, major, hoje estou no posto de tenente-coronel. Então, já trabalhamos na parte operacional, hoje a gente faz parte da gestão estratégica da corporação, mas já vivemos muita coisa, são 22 anos de dedicação, de luta e procurando honrar o nome da corporação. Pois é, e eu tenho aqui algumas das funções ao longo desses 22 anos: comandante da Companhia de Pires do Rio, subcomandante do BSE. O que seria o BSE? É o Batalhão de Salvamento e Emergência. É aquele quartel que fica ali no Lago das Rosas. A especialidade dele é fazer o atendimento de emergências médicas. É verdade essa história que salva gato em cima de árvore ou não? De vez em quando aparece. Aparece ocorrências de toda a natureza. Que bom. Salvamento de animal, salvamento de pessoas, de queridos. Então, aparece ocorrências de toda a natureza. E comandante de batalhão de salvamento e emergência, depois tá tudo, né? Já vai qualquer coisa. Comandante do 16º Batalhão Bombeiro Militar, ajudante de ordem do comandante-geral do CBMGO, chefe do Departamento de Engenharia do CBMGO, secretário de Assistência Bombeiro Militar da Alego. Eu quero começar de trás para frente. Eu quero começar falando sobre essa função que o senhor desempenha hoje, tão importante, que é aqui na Assembleia Legislativa, como secretário de Assistência do Bombeiro Militar da Alego. Algumas pessoas já me perguntaram, né, principalmente dentro aqui da casa, sobre a importância. A gente está num prédio com muitas pessoas, que vêm do estado inteiro, do país inteiro. Então, eu imagino que a logística para se trabalhar aqui dentro, principalmente em grandes eventos. Semana passada nós tivemos um evento aqui dos Conselhos Tutelares do Estado de Goiás, que o Carlos Vieira, que é o auditório que cabe 700 pessoas, acho que tinha pelo menos umas 1.000 pessoas lá dentro. Tinham muitas pessoas. Então eu queria saber como que é esse trabalho de logística, principalmente do dia a dia da Assembleia, claro, com a prevenção ao incêndio, o trabalho dos bombeiros, mas com os eventos também. Sim, havia na Alego a presença da Polícia Militar. Quando foi feita a mudança para esse prédio novo, que é um prédio com área construída bem maior, lá nós tínhamos 9.000 metros quadrados de edificação, aqui são 45 mil metros. Então nós temos 5 vezes a área construída do antigo prédio. Então se fez necessária a presença do Corpo de Bombeiros para fazer tanto a prevenção na parte de emergência médica, um mal clínico, já tivemos infarto, temos aqui também problema com elevadores. Então a gente esteve presente a partir daí, com a inauguração da nova sede, e estamos fazendo essa prevenção na parte de salvamento, incêndio, e também fazendo
a interlocução com os deputados estaduais, trazendo as demandas da corporação e também levando as demandas da Assembleia Legislativa, que são inerentes à corporação, para buscar atender e fazer essa parceria de trabalho do Legislativo e da corporação. Nesse evento específico que nós tivemos aqui a semana passada, me parece que houve uma ocorrência dos bombeiros. Teve, eu estava ali na cabine de transmissão, coordenando lá a transmissão do evento. Eu vi que um senhor passou mal e eu vi que os bombeiros prontamente foram fazer um atendimento ali, né? Fizemos atendimento, deslocamos com ele para um centro de saúde, um hospital, e ali ele foi atendido, recuperou, mas foi um mal clínico, um súbito que a gente teve que atuar e fazer esse transporte. Então a gente está aí para fazer essa prevenção, ajudar a comunidade, passa muita gente por aqui, vem pessoas do interior, e aí a gente está sempre atento para fazer essa ação de segurança. Felizmente uma ocorrência então sem muita gravidade, né? Sem muita gravidade. Ele apagou, teve um desmaio, nós transportamos, mas ele foi recuperando e teve o atendimento médico com sucesso. Bom que tenha sido só um susto, né? Eu quero, na verdade, cumprimentá-los, né? E ao cumprimentar, eu cumprimento também o comandante-geral, o Washington Luiz Vaz Júnior, o subcomandante, o Coronel Pablo, isso, que ao lado de guerreiros como vocês, têm colocado o Goiás num cenário de protagonismo. Inclusive, nós vimos recentemente, né, Daniel, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, sendo conduzido à presidência de um conselho, salvo me engano, formado pelos corpos de bombeiros militares dos demais estados. Isso demonstra a grandeza do trabalho que tem sido desenvolvido e a sua prevalência, né, sobre até alguns outros estados servindo de fonte de pesquisa, de fonte de estudos, fontes de ensaios, para que outros estados possam replicar aquilo que a gente tem feito com mestria. Então, na verdade, quero inaugurar minha fala já o cumprimentando e o cumprimentando aos colegas de farda. Obrigado. E o Coronel Washington tem feito um trabalho excelente na corporação. Ele implantou o projeto Capilaridade, que é levar o Corpo de Bombeiros naqueles lugares mais distantes. Nós estávamos presentes naquelas cidades maiores do estado de Goiás. E ele, então, com o projeto Capilaridade, para diminuir o tempo-resposta, né? Porque a pessoa mora lá no interior, numa cidade distante, não tem a corporação presente. E Goiânia, a gente tinha quartéis centralizados com efetivo grande. Então, ele está fragmentando, levando a corporação para a periferia, para as cidades menores, para a gente diminuir o tempo de resposta de atendimento e fazer com que a presença do Corpo de Bombeiros seja efetiva em todo o estado de Goiás. Isso levou ao reconhecimento nas outras corporações do país e os comandantes, então, levaram ele a presidente da Liga Nacional dos Bombeiros. Hoje ele está nos Estados Unidos, visitando, trazendo know-how de lá, justamente porque ele hoje representa não só o Corpo de Bombeiros de Goiás, mas de todo o país. E aí é justamente por esse trabalho efetivo que ele tem realizado aqui no estado. Quem nos acompanha, então, agora passa a saber que o Corpo de Bombeiros, que ainda não percebeu, né, está mais próximo. E eu tenho visto outras ações, Daniel, do Corpo de Bombeiros, inclusive conseguiu, através de intervenções do próprio governador do estado, junto ao Poder Judiciário, a autorização para que aeronaves apreendidas, que possam transportar acidentados, né, pacientes, com maior velocidade, maior recursos de saúde, maior segurança e no menor tempo possível. Então isso também é algum dos avanços que a gente tem visto dentro da corporação. E não fosse tudo, temos também, doutor Geraldo, nós tivemos um concurso recente que aprovou uma turma, né? Eu até estava vendo a classificação, e a classificação parece, me corrige se eu estiver errada, era o fator determinante para dizer quem ia para cada região. Isso, né? Então, para que não privilegiasse aquele que quisesse ficar mais próximo ou tivesse alguma relação mais estreitada com determinada cidade. E quantos militares nós temos aí? Você sabe dizer, Tenente Coronel, que vão ser destacados para poder fortalecer esse trabalho? 600 militares. Eu não sei o número exato, mas é por volta de 600 militares. Quantitativo é um quantitativo. É porque alguns desistiram do curso, outros não suportaram o peso da profissão, porque a gente tem que ter essa doação, tanto físico, mental,
E de repente a pessoa não teve ali a oportunidade de entender que aquilo seria a profissão dela. Então decidiram sair, né? Então nesse processo todo, mais ou menos 600, e o destacamento deles é justamente pela classificação. Os primeiros colocados vão escolhendo e vai descendo a fila. Maravilha. Eu queria aproveitar também a fala do Caio e dizer que recentemente eu tive um problema em família, meu pai passou mal e minha mãe desesperada, ela me ligou até que eu chegasse lá na casa dela, ligou pro SAMU, o SAMU falou assim, nesse momento nós estamos sobrecarregados. Ela falou, então bombeiro. Catou o telefone, ligou pro bombeiro, eu cheguei junto com o pessoal, aliás já estavam lá, eu cheguei logo depois deles, já estava prestando atendimento e tudo, então assim, até nessas horas, né, quer dizer, não é exatamente o serviço propriamente do bombeiro, mas você conta com eles, né, exatamente por ter médicos na equipe e tudo. Então assim, eu presenciei recentemente casos na minha família. E eu queria aproveitar e perguntar, estava falando do atendimento que é feito aqui dentro da Assembleia. Sim. Se acontece algum problema mais grave aqui dentro, às vezes um incêndio, alguma coisa maior, que demanda de um maior efetivo, comunica-se reforços, e eu queria saber também se lá fora acontece algum evento, por exemplo, aqui do lado, Serra Dourada, e precisa, o destacamento daqui também sai e vai atuar lá, como é que funciona essas ordens de comando? Nós chamamos de cinturão de atendimento. Fazemos o atendimento aqui próximo da sede da Alego. E também temos do lado aqui o CAOPP, que é uma companhia voltada para o atendimento de produtos perigosos. E essa companhia também nos ajuda no atendimento aqui na região. Então, nessa região aqui nós fazemos também o atendimento e temos a presença 24 horas aqui na Alego dos militares que estão aqui para fazer esse atendimento. Tivemos um problema aqui no banco uns meses atrás, 2 meses, em que foi acionado a central de fumaça, que é uma central de proteção, né, contra arrombamento do caixa eletrônico. E aí a filmagem pegou e pareceu muito incêndio. Uma fumaça exalou de lá muito forte e deslocamos aqui, gastamos 5 minutos para que o caminhão, né, de combate a incêndio chegasse, a gente verificasse, e aí quando fomos fazer o atendimento verificamos que não era um incêndio, era somente a fumaça da central de segurança do banco. Mas incêndio a gente não teve aqui ainda, porque o prédio é muito novo, tem as instalações muito novas, está funcionando aí sistema de sprinkler, detecção, e fazemos também a prevenção, acompanhamos aí diariamente a questão dos extintores, né? Com a recarga, a manutenção dos hidrantes, do sprinkler, dos detectores, fazendo essa prevenção aí diária. A vantagem de ter um corpo de bombeiro dentro do órgão é que todas as normas estão devidamente preenchidas. Não é o que acontece, né? Tem que dar o exemplo, né? Eu falo lá no meu condomínio, quando a gente chamou, né, para renovar e aí verificar essas condições todas, né? De conformidade. Rapaz, foi uma lista de coisas, mas é bom, porque eu falo assim, a gente acha que tá tudo bem e não tá. Pra você ter uma ideia, a porta de saída de pedestre, ela abria para dentro. E ela tem que abrir para fora, né? No sentido do fluxo de saída. Do fluxo. Então, tinha uma barra lá que impedia o caminhão no portão da garagem e entrar o caminhão do bombeiro. Então, as últimas casas no final do condomínio não iam ser atendidas, né? Então, o caminhão ia ficar lá fora. Você ia ter que arrastar a mangueira lá, né? Então, tiramos a barra também, né? Então, as adequações são importantes. É muito bom. A gente vai até voltar um pouquinho nesse assunto para falar sobre essas novas adequações dos condomínios e tal, mas eu queria voltar lá atrás, e eu abri o programa aqui falando que juntamente com o jogador de futebol, talvez a profissão de bombeiro seja aquela que toda criança quer ser, que encanta a criança, né? Não só pela questão da profissão em si, de ter essa questão de são pessoas que estão ali ajudando a salvar vidas e tal, mas acredito que por tudo. Quem é uma criança que nunca teve um carrinho de bombeiro, né? Aquilo ali já te
te deixa fascinado com esse mundo. Eu queria saber se o pequeno Neriton Pimenta também queria ser um bombeiro, ou isso aconteceu na vida do senhor assim de maneira ocasional? Não, aconteceu de maneira mais tardia. Eu já tinha feito engenharia civil na UFG e eu tinha feito um concurso para oficial da Polícia Militar. Tinha passado no concurso, mas eu não me identifiquei com a carreira. E quando eu conheci a corporação, teve um amigo que passou para o curso de oficial e me disse sobre a profissão e eu fiquei encantado com o que ele fazia. E aí resolvi então fazer o concurso. Entrei na corporação em 2002, estou com 22 anos já de carreira e hoje eu vivo bombeiro 24 horas. Eu sou apaixonado na profissão, gosto da profissão e a gente vai se identificando cada vez mais porque é prazeroso servir, ajudar as pessoas. Quando a gente ajuda as pessoas, a gente enche o coração de alegria porque você está fazendo bem para o próximo. Além disso também eu sou muito religioso, sou diácono da Igreja Católica, então isso já está no coração, né? Esse sentimento de poder servir, de poder cuidar, né? E salvar as pessoas, isso encanta e faz com que a gente se apaixone cada vez mais pela profissão. E nesses 22 anos, uma experiência longa, eu vendo aqui que o senhor passou também por outras regiões, não só aqui em Goiânia, né? Foi comandante da Companhia de Pires do Rio. Queria que o senhor nos contasse aí das curiosidades desse tempo de profissão, das histórias, o que o senhor se lembra assim, de mais curioso que você passou junto com a corporação nesses anos? Eu já passei por muita coisa, né? Incêndios, incêndio urbano, incêndio de vegetação, afogamento. A ocorrência mais difícil que eu passei foi justamente ali perto do Country Club, aqui em Goiânia. Um Fusca ia bater na traseira do caminhão, de repente ele viu que ia bater, estava chovendo, freou bruscamente o carro e jogou para a direita e caiu naquele córrego lá embaixo. E aí nós rapidamente ficamos sabendo da ocorrência, corremos lá, tinham 6 pessoas no Fusca. 3 faleceram, morreram, não conseguimos tirar. O Fusca ficou debaixo da água, né, submerso, a gente não conseguiu tirar essas 3 pessoas e conseguimos salvar 3 pessoas. Ali naquela época nem tinha celular, né? Tinha um aparelho muito rudimentar. E molhei os documentos, celular. Foi a ocorrência de maior risco assim, que eu vivi e a gente conseguiu salvar essas 3 pessoas. Então a gente tem a memória muito viva dessa situação que viveu. Além disso, alguns choques de veículo, também de Bonfinópolis. Eu lembro que em 2005, a última vitória do Vila no Campeonato Goiano, eu estava no estádio, teve uma colisão. O Vila foi campeão goiano. Naquele dia eu estava no estádio assistindo o jogo, fazendo a prevenção lá e tocou uma ocorrência próximo de Bonfinópolis. Um carro colidiu com um caminhão de frango. E aí morreu muitos animais, né? O caminhão quase todo de frango foi perdido e ali todos naquele acidente também faleceram. Então, são cenas fortes que fica gravado na cabeça. A gente, por mais que tenha essa vivência, a gente sente muito também, né? Principalmente quando a gente atende crianças. Eu ia perguntar. Mexe muito. Imagino. A gente lembra dos filhos, lembra da família e se coloca por empatia, né, no lugar da outra pessoa. Eu imagino que não seja fácil. Não sei se pela cautela ou pela idade, eu cada dia me sinto mais frouxo. Antigamente eu tinha algumas limitações, eu falava, olha, a água é um trem que eu tenho muito medo, eu tenho muito respeito pela água. E a sensação do afogamento, eu não conheço nada que seja mais desesperador. Então, eu sempre tive muito receio à água. E acho que uma das profissões dentro do Corpo de Bombeiros que eu teria extrema dificuldade era de mergulho. Primeiro porque é o contato direto com a água e muitas vezes desafiando seu próprio limite. Sim. Segundo porque a gente tem uma dificuldade muito grande, as águas do nosso estado, por vezes são águas turvas. Sim. E aí você não tem visual nenhum, você mergulha ali, tudo tateando e às vezes procurando por corpo.
procurando por sobrevivente. Sim, Então é uma área que eu acho que eu não me identificaria dentro do Corpo de Bombeiro. Mas hoje eu também tenho medo de altura. Não teria como servir o corpo. Tá difícil, né, cara? Tá difícil. Mas a função de maior risco do bombeiro militar é justamente o mergulho. O mergulho, né? É onde a gente enfrenta situações mais adversas, né, mais insalubre, e é onde aquilo vai trazendo algumas consequências para o corpo. Você vai mergulhando, o nitrogênio vai para os capilares, então muitos de nossos mergulhadores são carecas, justamente por esse problema do nitrogênio. Então a insalubridade é muito grande. E o curso é muito pesado. O sujeito que quer ser um mergulhador do Corpo de Bombeiros, ele enfrenta ali um curso de resistência, de entrega, de limite extremo. Mas eu acho que no geral, né? Eu entendi a colocação, né? Que o mergulho exige mais, mas para ser membro do Corpo de Bombeiro, acho que o TAF já é diferenciado, né? O teste de aptidão física já é puxado. Já é um nível bem mais alto do que o que se pede, por exemplo, um policial militar, né? É mais ou menos aquilo ali, aquilo ali mesmo, mas exige essa entrega nossa física também, né? Precisa estar preparado, senão não consegue agir. Eu, por incrível que pareça, não sou mergulhador, tá? A calvície, ela é natural. Ela é de pai. Hereditário. É hereditário. Um abraço aí pro meu pai, que está nos assistindo agora. Vamos falar então um pouquinho, Tenente Coronel, sobre a carreira. Como é que é o começo dessa carreira, o curso para você se formar como bombeiro e as opções que você tem dentro da carreira para poder atuar. A gente está falando aqui de mergulhador, mas são várias áreas que você pode atuar dentro da corporação. Fala pra gente um pouquinho como é que funciona a carreira de bombeiro militar. Sim, a carreira ela tem duas formas de ingresso. Pode entrar como praça, que é a parte de execução, parte operacional da corporação. Também pode ingressar no quadro de oficiais, que aí já é a parte de gestão da corporação, né? Então, o curso de praça, ele tem duração de 3 a 6 meses. E aí com essa formação, ele vai para o quartel e aí segue a questão da classificação para a distribuição do efetivo. E ele então inicia como soldado e vai até subtenente. O oficial ele entra cadete, aluno oficial, depois forma aspirante, fica no aspirantado por 8 meses, 1 ano, e aí ele é promovido a segundo-tenente, que é o primeiro posto de oficial, e vai até o posto de coronel, aqueles que conseguem chegar. Então é uma etapa que segue, né, a hierarquia da corporação é essa: tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, que é o ápice da corporação. E aí fica justamente nessa gestão estratégica, fazendo com que a corporação tenha, né, as suas atribuições, as suas funcionalidades, e faz com que cada um atue de maneira a buscar a cumprir a nossa missão. A nossa missão é salvar vidas e bens, principalmente a vida, né? Mas a nossa missão é justamente salvaguardar a comunidade e buscar fazer o atendimento das mais variadas possível. Desde tirar um animal do buraco, fazer uma vistoria preventiva numa edificação grande, fazer a prevenção ecológica nas florestas, matas. Então, o leque de ação do Corpo de Bombeiros é muito grande, que envolve todas as áreas das ciências, né? A biologia, a engenharia, a matemática, a defesa civil, tudo isso está no meio de nós. Então, quando ninguém vai fazer, chama o bombeiro, que o bombeiro vai lá e faz. Então, o ingresso ele é através do concurso, né? Concurso público. Concurso público aqui no estado tem as limitações de idade, né? E exige a formação superior hoje. Quando eu entrei para ser oficial, exigia somente o 2º grau. Hoje, tanto para ser praça, ser soldado ou ser oficial, exige o curso superior. Concurso feito de forma prova prática? Prova prática e física. Prova física também. Que é o TAF. Então faz ali a prova escrita. Aqueles que foram capacitados e passaram por essa seleção escrita vai para o TAF.
e aí passando também para o TAF é contratado para o Estado, né, para servir. Como disse o doutor Geraldo aí, deve ser uma prova realmente exigente, né? Porque a profissão, ela exige isso. E o tenente-coronel disse que nesse concurso agora, mesmo aqueles aprovados no TAF, depois quando são chamados e vão para o curso de preparação, aí desistem, né? Porque aí vai ter o contato pleno com a profissão. Esses 6 meses, né? Vai conhecer o que vai fazer, vai saber entender realmente os seus deveres como bombeiro militar e de repente ele não consegue viver essa prática e desiste da profissão. Pois é, nesse período de 6 meses, existe uma cobrança maior dele pelo fato de ele estar nesse preparatório ou não? Ele vai pegando a prática mesmo do que está acontecendo? Na academia, ele vai ter, então, os instrutores que vai levar ele ao limite. Então. Vai mostrar para ele o que é ser bombeiro. Resumindo, tem uma depuração natural. Tem gente que joga toalha, não tem jeito. Mas você sabe que eu acho isso muito correto. Inclusive, o Tribunal de Justiça de Goiás, eu trabalho lá, quando vai julgar algum recurso de concurso e aquela discussão se a regra do edital é abusiva ou não, se é inconstitucional ou não, tal, o tribunal tem mantido o edital. Por quê? Porque é um cargo que... Tem que ser restritivo mesmo. E o Supremo Tribunal já disse isso. São profissões que demandam que a pessoa tenha não só essa propensão psicológica que ela vai adquirir, né? Ela vai ver se ela realmente é isso que ela quer para a vida, mas física precisa, entendeu? Não é uma questão de, nós estamos sendo, como é que fala? Preconceituosos, né? Porque seletivos, né? Porque fixa a idade, fixa o perfil da pessoa, né? Existe muito da pessoa. E são pessoas que têm que sair altura, não tem uma questão de altura também? Tem questão de altura, peso, parece que mulher IMC, até 1,60 m, né? Não pode ter menos que isso. É o homem até 1,60 m. O homem. A mulher 1,55 m. Então. Se eu não me engano, é esse dado mesmo. Então, tem questão de altura também, porque a pessoa vai exigir-se dela muito, né? Você imagina salvar uma pessoa que está afogando num rio, lá no Iraguaia, por exemplo, todo ano tem, né? Aquela equipe que vai para lá para... Então, o cara tem que nadar para salvar ele e ainda a outra pessoa junto. É né? o que eu diria, né? Se esses testes não, de fato, aproximarem o acadêmico, quem está passando pelo teste, ao seu limite, no momento de utilização, pode ser que tenha uma surpresa negativa. Então é natural que sejam forjados no fogo de fato, né? Sim. Para que saiam preparados para enfrentar as demandas que surgirem. E desde o início tem o estágio supervisionado, justamente por isso, porque ele tem que ter a experiência real. Estar na ocorrência, de maneira supervisionada, mas ter esse contato real com o fogo, com a água, com a altura, justamente para enfrentar essas situações limites e buscar fazer com que a gente consiga ter êxito em todas as ações. Tenente Coronel, nós temos uma boa audiência, né, também fora da nossa capital, e eu sei que é um trabalho muito importante, muito cuidadoso, esmerado para poder atender crianças, que são os bombeiros mirins, né? Bombeiros mirim. É isso. Fala um pouco pra gente desse trabalho, como os pais que tiverem por interesse conhecer, quiserem aproximar seus filhos dessa atividade. O projeto programa Bombeiro Mirim, ele é voltado para as pessoas mais carentes. Buscar fazer com que aquelas pessoas que estão precisando de apoio, vá para dentro do quartel, aprende ali a fazer nós e amarrações, a fazer a prática de bombeiro desde criança, entender um pouco sobre a hierarquia e disciplina da vida militar e fazer com que ela entenda os valores, né, de viver em sociedade. E aí o bombeiro procura essas pessoas carentes para trazer para dentro do quartel e levar essa consciência de cidadão para esse jovem que da periferia, muitas vezes, que não tem a oportunidade. E ali a gente passa crianças que depois passam a ser bombeiros, gostam tanto que muitas fizeram concurso, hoje são oficiais, que começou como bombeiro mirim. Gostou da profissão, gostou do que viveu no quartel e passaram depois um concurso do Corpo de Bombeiros e hoje são oficiais. Isso é extremamente importante, né, Daniel do Geraldo?
a gente sabe que a carreira militar, ela estabelece um padrão para o cidadão muito acima da média comum. Então, valores, princípios, hierarquia, a questão social, que essa política de inclusão social, de pegar os mais vulneráveis, né, aquelas crianças que têm tido ou que enfrentam menores oportunidades, e trazer para o seio da sociedade para conhecer, ver uma ocupação lícita, ver uma atividade bonita, conhecer os milindres dentro de um corpo de bombeiro, conhecer a hierarquia, ver alguém bater continência, aquele respeito. Então, isso é, sem dúvida nenhuma, de extrema relevância. E somado à questão do ingresso na carreira, do concurso, e tem um pouco também do que o Dr. Caio falava sobre a carreira militar e as suas necessidades e os seus ensinamentos, talvez uma das questões mais polêmicas que tenham acerca do concurso é um item que está no edital do último concurso do Estado, que preza que qualquer candidato que possua tatuagem no corpo que importe que em ofensa às instituições democráticas será militares e seus valores, bem como aquelas que apresentem obscenidade, ideologias ou crimes ao terrorismo, discriminatórias ou que preguem violência, serão considerados inaptos. Eu queria saber assim, a opinião pessoal do senhor com relação a isso e o sentido dessa proibição, digamos assim, com relação a esse tipo de tatuagem. É por causa dessas questões que o Dr. Caio citou aqui, do comprometimento com a vida militar? Respeito aos valores, né? Sim, principalmente o respeito aos valores. Se a gente pegar o histórico da tatuagem, e a questão é muito polêmica, né? Porque há pessoas que gostam, outras não. Mas se a gente voltar no tempo, a gente vai perceber que lá no início, tatuagem demonstrava a pertença a um determinado grupo, e geralmente ligado a crime. Então tinha muita tatuagem nas penitenciárias. E isso foi evoluindo, hoje é comum tatuagem. Se deixou de ser uma questão de grupo e passou a ser uma questão mais personalística, né? A pessoa coloca ali referência ao nome de uma pessoa que gosta, coloca uma imagem voltada para a natureza, mas ainda assim a gente proíbe o uso de tatuagens que sejam voltados para a apologia ao crime, à discriminação, porque nós temos a nossa ética, a ética bombeiro militar, que exige de todo bombeiro essa entrega aos valores da sociedade, aos bons costumes. Então essa tatuagem não pode ser ofensiva. Nós já temos jurisprudência do STF que libera hoje o uso de tatuagem, porque na época em que entrei não poderia ter de forma alguma tatuagem. Nenhum tipo de tatuagem. Nenhum tipo. Hoje isso aí já temos uma jurisprudência que permite o ingresso e temos vários bombeiros que usam a tatuagem. No nosso regulamento de uniforme, nós temos o uso de alguns tecidos para tampar, porque é uma questão estética também. Na vida militar, a gente preza muito pela questão da uniformidade. Então, aí tem pessoas que colocam tatuagem no rosto, colocam excesso de tatuagem, isso pode causar um certo problema nessa uniformidade. Por isso, essa restrição do edital, mas não impede hoje o ingresso, né? A questão jurídica hoje é bem estabelecida nesse sentido. Interessante a pergunta, né? Houve uma Às vezes evolução. tem muita gente interessada em participar e não se atenta. E nem sabe que a escolha de uma tatuagem pode ser fator determinante para uma eliminação, para um afastamento de uma possibilidade. Inclusive é uma evolução, como o Tenente Coronel deixou bem claro. Eu lembro de julgar processo no tribunal de edital que dizia que a tatuagem poderia existir, seja ela qual fosse. Claro que não pode uma suástica, né? Não pode essas que geram alguma outra informação, mas poderia qualquer tipo de tatuagem desde que a farda cobrisse. E aí, inclusive, discutia-se naquele momento que ele estava que tem uma farda que ela é bermuda e camiseta. Então, se tivesse tampado, podia. Então, teve uma época que era assim.
Mas, graças a Deus, evoluiu, não exige isso mais. Quer dizer, ela pode hoje ultrapassar a bermuda, ultrapassar a camiseta e tal, mas desde que respeitado, né, a corporação. E outra. Se proibir toda tatuagem também vai faltar militar. A pessoa também. Não, e hoje, e assim, a medicina também evoluiu. Então, hoje, uma pessoa que eventualmente, né, se o Corpo Bombeiro do Céu, essa tatuagem sua, né, gera um duplo sentido, ela pode apagar aquela tatuagem também. Mas isso não vai tornar ela inapta. Porque o problema é esse, a pessoa às vezes é um excelente profissional, tira 10 na prova, 10 no TAF, não entra por conta da tatuagem, né? Isso foi alterado, né? Eu acho que essa evolução foi importante, mas existe essa preocupação justamente porque a gente tem que tomar cuidado com a apologia ao crime, à discriminação, a várias coisas que pode ir de encontro à questão da ética bombeiro militar, que é justamente viver os costumes sociais de maneira devida, e isso aí tem alterado e hoje muitos bombeiros têm e usam tatuagem. Antes do ingresso e depois que entra também gosta, faz uma tatuagem. Mas também é uma questão polêmica, policial, por exemplo. No Rio de Janeiro, tem lá essa orientação de não fazer uma tatuagem que demonstra que a pessoa é um militar. Porque no momento de folga, de lazer, o bandido pode ver que ele é um policial e aí sofrer uma represália. Né? Então é um tema polêmico que hoje já está bem mais evoluído, mas há ainda alguns critérios que devem ser observados. Juntamente com esses critérios tem o do comportamento incompatível com a carreira. Eu queria que o senhor explicasse para nós quais seriam esses comportamentos que são incompatíveis com a carreira. Eu imagino alguns, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente. Nós temos um estatuto que ele é muito rígido. A vida militar, lá no início da carreira, a gente já encontra com essa exigência. Ao usar farda, a gente sempre tem a preocupação de, por exemplo, não consumir bebida alcoólica. Você está representando a instituição. Por mais que você esteja ali numa vida social, mas a farda vai exigir da gente um comportamento de missão, de dever, de entrega. Então, de repente eu estou no ônibus, estou sentado lá no banco fardado, entra uma senhorinha, o bombeiro está sentado, não levantou para ela sentar. Então é a corporação representada por esse militar que vai trazer uma imagem negativa de solidariedade, de valores, de costumes. Então é a ética. E essa ética tem que estar incorporada na vivência do bombeiro militar, senão a gente vai manchar o nome da corporação. Então essa farda aqui está representando uma instituição que tem uma credibilidade altíssima. Altíssima. E o bombeiro é homem, é mulher, é ser humano, então erra. Mas a gente tem que tomar o cuidado para que a gente tenha essa representatividade e fazer com que a corporação ela continue com essa credibilidade alta, justamente porque somos uma corporação em busca do bem comum, que é preocupada em servir a sociedade e dedicar a nossa vida, se preciso for, para salvar outra. Então, temos os nossos erros, de vez em quando um bombeiro ali aparece na imprensa, mas a gente, na maioria dos militares, são formados por pessoas íntegras que buscam servir da melhor forma possível. Mas pode acontecer da conduta dele ser tão ruim assim, dele ser excluído? Geralmente leva a uma transgressão, não leva a uma exclusão. Né? Quando comete um crime, aí tudo bem. Aí abre o procedimento, abre o processo, aí leva a exclusão. Mas quando é uma transgressão, no caso, aí leva uma reprimenda, deixa de receber um determinado elogio, a ficha fica marcada com isso, mas não tem nada que leve a essa gravidade toda, né? Uhum. Pois é, vamos entrar aqui, a gente já está entrando já para a reta final do programa. Eu queria falar sobre um assunto que é importante. Nós já estamos entrando aí em breve no período das secas,
ou pelo menos assim deveria ser, porque nos dias de hoje a gente não pode falar quando mais. Chove, quando... Ontem ou anteontem, não sei, alguns dias atrás, nós estamos gravando o programa, teve uma chuva em Dubai, 2 anos de chuva num dia só em Dubai, então o mundo tá um pouco doido, digamos assim, mas nós temos no estado de Goiás, devido às questões climáticas e principalmente do nosso terreno, do nosso ecossistema, por estarmos no Cerrado, um período de secas que ele é grande e a gente está acostumado, principalmente aqui nessas regiões próximas da Assembleia Legislativa de Goiás, das margens das rodovias, a gente está acostumado com o período das queimadas. E aí a gente sabe que nesse período o Corpo dos Bombeiros talvez enfrenta os seus maiores problemas, porque nós temos um estado muito grande, nós temos uma faixa rodoviária muito grande. Então eu queria entrar com o senhor como que está essa preparação para esse período. Eu sei que todos os anos vocês se preparam para ele e também é muito para a gente conscientizar as pessoas para não cometerem esse tipo de ocorrência, né, que vai das mais variadas, desde queimar lixo, queimar lote, jogar bitucas de cigarro nas margens das rodovias. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para a gente. O problema é que nesse período a gente abre a operação Cerrado Vivo e ele fica nessa época de seca voltado para a prevenção e também para a operação. E Goiás ele tem uma vegetação que propicia as queimadas, né? Ele fica muito seco, sem umidade nenhuma, e aí os fazendeiros aproveitam para fazer a queima da fazenda ali, da vegetação, para colocar o capim, fazer a sua prática, né? A sua prática rural. Então, essa queimada, que não é controlada muitas vezes, sem aceros, sem a prevenção, passa para outra fazenda, atinge a mata. E aí, o grande número de queimadas no estado de Goiás faz com que essa operação ela vivencie aí do período agora de maio até novembro, quando começam as chuvas, uma intensidade muito grande de bombeiros fazendo essa operação. Aqui em Goiânia, nós temos aqui uma reserva bem próxima, né, daqui, entre Goiânia e Anápolis, que sempre tem problemas. E quando vai aumentando essa massa seca, aí é que vem o problema. Um ano não tem fogo, 2 anos, no terceiro ano a massa seca ela aumenta muito. E aí com o incêndio exige com que a presença efetiva do bombeiro seja grande. E aí a gente desloca militares para várias regiões do estado, leva de Goiânia para Rio Verde, para o norte, e onde a demanda é mais alta. Temos várias serras, né? Então a gente tem problemas em Caldas Novas, na cidade de Goiás, onde tem serra é pior ainda e leva o bombeiro à exaustão do combate, porque aí é carregar com a mochila costal cheia de água, pesada, para fazer esse combate e sem água, com muito calor, exige do bombeiro um preparo físico. Exige ali com que o bombeiro vá ali E fogo é um elemento que surpreende, né? Surpreende. Às vezes a gente vê muitos casos de pessoas que foram tentar conter o fogo e se viram cercadas, né? Nós tivemos muita gente. Tivemos em Chapadão do Céu, por exemplo, alguns brigadistas, não eram bombeiros militares, mas brigadistas contratados pela prefeitura, que o fogo cercou e faleceram 3 brigadistas. Não tem esse conhecimento, né? O vento vira, fica cercado e ali o fogo consumiu a vida desses 3 brigadistas. Então tem que ter muito cuidado, saber como fazer esse controle, esse combate. E aí o bombeiro faz essa prevenção com os fazendeiros também, fazendo abafadores, ensinando a fazer o acero, fazendo mutirão entre fazendeiros, para fazer essa prevenção. Os plantadores de cana já fazem isso habitualmente, né? Porque eles têm fazem muito. É uma prática e é permitida, inclusive, né? Mas aí já faz o acero, já organiza tudo para faz a queimada controlada com os brigadistas, isso, com o acero e você passa na rodovia à noite, você vê aquele clarão, né? Eles colocando fogo, né, no canavial, né? Tem uma questão também que eu
não gostaria que a gente findasse sem poder ouvir o nosso tenente-coronel. O Dr. Geraldo falou da questão do SERCOM, que é o certificado de conformidade. Para muitos isso é um embaraço. E a gente tem até uma discussão se eventualmente um prédio ou um empreendimento que esteja segurado, se porventura faltar o certificado de conformidade, serviria de motivo suficiente para a seguradora negar a cobertura da apólice. Então existe uma série de discussão envolvendo a importância ou colocando ela ainda mais em ênfase. Só que um dos grandes problemas no campo prático, e eu falo isso porque eu advogo no mercado imobiliário, você faz um pedido de vistoria, vem um profissional, ele aponta lá uma nota de exigência com algumas tantas irregularidades, aí você fala, cumpri, vou ligar de novo, vou pagar a taxa de vistoria, ele vai retornar e está resolvido. Vem outro tenente e ele fala, pô, passou despercebido do primeiro isso, passou do segundo, e assim a coisa vai se evoluindo, cada retorno, cada visita tem mais elementos a serem cumpridos. Para alguns chega um momento que não dão conta mais, porque as mudanças são muito severas. É assim mesmo? Tem como pedir para que esse profissional que atendeu a primeira vez acompanhe? O pessoal reclama muito justamente sobre esse ponto. Que vem o vistoriador, cobra um item, depois 30 dias, 60 dias, volta outro e cobra outros 10 itens. E aí há uma orientação do Comando Geral, aqui no estado de Goiás, para que o segundo vistoriador cumpra exatamente aquela exigência que foi colocada pelo primeiro. E se surgir alguma nova exigência que ele verifique ali, que de repente ocorreu nesses dias que fato superveniente, né? Exatamente. Aí ele justifique por meio de relatório, para que não se torne uma prática desleixada da corporação, né? Que a gente seja mais profissional nesse sentido aí. Mas a principal reclamação da sociedade em relação ao Corpo de Bombeiros está relacionada ao certificado de conformidade, justamente por esse retorno que acontece na vistoria. Então, trouxe uma dor da sociedade. Mas é uma preocupação que ela já existe, que estão sendo tomadas medidas para melhorar isso aí. A gente sabe que a gente precisa melhorar na nossa prestação de serviço. Que é muito boa, claro, mas é sempre espaço, né, para a gente fazer os ajustes afinos. Precisa ajustar, né, e melhorar, evoluir e procurar servir com mais qualidade. Não, já evoluiu tanto, porque antigamente esses registros eram em documentos físicos, antigamente você tinha controle de nada. Hoje você olha lá, data que você pediu, tem todo o controle, quem fiscalizou, quem visitou. Então assim, se alguém inclusive negligenciou em uma informação, e eu falo isso porque eu advoguei, patrocinei uma causa de um cinema que pegou fogo em Goiânia, vocês devem se recordar desse caso, e lá, rapaz, a gente queria ver se o shopping tinha o certificado, estava tudo simples de conferir, fácil, acessível, então muito bacana. Hoje é tudo digital. Está ali a identidade da edificação, o histórico dela todinha, quem fez a vistoria, quem exigiu, quem cobrou, o projeto é digital, está tudo registrado ali. E é através desse crescimento que a gente foi tendo também, né, que foi dando mais qualidade de serviço. Porque se fizer alguma coisa errada, está ali identificado. E essas exigências são importantes para a segurança das pessoas, né? Sim. Eu, recentemente também, me lembro de uma história só a nível de curiosidade, de uma senhora que mora no meu edifício que reclamou, né? Clamou, digamos assim, falou, hoje em dia é complicado, hoje em dia a gente tem que descer e colocar o saco de lixo lá na área de lixo do prédio. Antigamente podia ter aquela lixeirinha ali de trás da saída de emergência e tal. Eu falei isso com ela, né? Falei, ainda bem que não pode, né? Porque atrás da saída de emergência não seria o lugar melhor para você depositar o seu lixo, né? Eu acho que a gente tem que crescer muito na questão preventiva. Se a gente pegar países mais envolvidos, o Japão, se tem algum problema na escola, o pessoal sabe como sair, sabe onde está a saída de emergência mais adequada e sai de maneira organizada. Aqui a gente não tem esse treinamento quando criança, lá na escola. O bombeiro mirim ele já consegue passar algumas dicas de segurança maior, mas falta essa natureza preventiva nossa. É interessante. Esse conhecimento para poder melhorar esse sentimento de prevenção, saber o que fazer, como fazer,
tem lá a caixa de hidrante do nosso prédio. Que dia que alguém vai ali, abre, testa, vê se está funcionando, se o alarme ligou ou não. Eu não faço a mínima ideia de como é que usa. Nós então, não temos essa cultura. Então, quando acontece o problema que a gente vai agir, aí vai dar aí descobre que não tem água no hidrante, que a mangueira está faltando, que não tem a mangueira está furada, não acopla. Não acopla, não funciona, tem enferrujado. E a chave não dá conta de abrir. E aí a coisa já aconteceu. Falando nisso, os hidrantes que tem espalhado em Goiânia são poucos, mas funcionam? Funcionam, mas precisava ter mais. A gente tem aí um programa também de instalação de hidrantes para poder aumentar. Agora, a gente trabalha muito com equipamento também para suprir, que são os caminhões tanques, a gente chama de alto tanque, que ajuda no combate a incêndio. Com aquelas escadas enormes. Exatamente, com um volume maior de água. O senhor tocou num assunto interessante e eu ia até entrar não nesse ponto, mas eu vou abordar nesse ponto, né? Porque o senhor falou sobre a questão da cultura e da educação, e eu acho que ela realmente é importante. Acho que todos nós constantemente vemos em filmes que em países como os Estados Unidos você tem um treinamento nas próprias escolas, né? Tem ali simulação todo de incêndio. Mês, né? Tem aquele dia tem as saídas de incêndio para as pessoas ficarem sabendo. E eu queria entrar, e o senhor falou sobre isso no começo da entrevista, sobre a facilidade ou a conveniência de estar dentro de uma casa de leis, porque o Corpo de Bombeiros pode atuar junto aos deputados não só nas necessidades do Corpo dos Bombeiros, mas também naquilo que a gente poderia melhorar como legislação. E aí eu tenho uma série de exemplos aqui. Nós temos a construção de um grupamento no Jardim Ingá, no entorno, que é uma emenda do deputado Wilde Cambão, que eu acho que já está em andamento. Sim, já está em andamento. A obra está quase concluída. Está quase concluída, que é muito importante, porque você está levando um grupamento do Corpo de Bombeiros para uma região que não tinha... Muito adensada, né? Mais de 200 mil moradores naquela região e não tinha a presença da corporação. Não tinha presença. E recentemente também nós tivemos outra iniciativa através da deputada doutora Zeli, de um caminhão de bombeiros que também foi disponibilizado. Novo Gama. Então, eu queria que o senhor falasse para nós um pouco sobre essas iniciativas e se talvez nós possamos aí pensar em projetos de lei que possam trazer esse tipo de educação nas escolas, para as crianças, se isso é algo que os bombeiros já imaginam que poderia ser feito no futuro. A gente já tem trabalhado muito sobre isso, buscado, né, junto com a Secretaria de Educação, fazer normas para que a criança tenha acesso direto a esse tipo de formação preventiva e aí através de leis, através de resoluções. Então o bombeiro tem trabalhado muito nessa situação, tem dado muitas palestras, a gente pega parte do efetivo nosso para ficar voltado para palestra nas escolas, buscando levar isso para a sociedade. Porque não adianta nada o bombeiro ficar no quartel ali esperando a ocorrência e a gente não trabalhar essa prevenção de maneira direta, onde está o povo. Então, a gente recebe convites e ofícios, né, solicitando essa presença do bombeiros na maioria das escolas do estado de Goiás. E nós trabalhamos de maneira descentralizada, temos regionais, né? Então os regionais buscam aquelas edificações que têm mais pessoas, têm presença da população para fazer essas palestras preventivas em todo o estado de Goiás. E Goiânia a gente está buscando fazer essa descentralização. Nós temos 5 quartéis e estamos aumentando, buscando mais para a periferia. Não dá para o acidente de moto, né? O motociclista cair ali e ficar esperando 30 minutos a unidade de resgate. Nós temos que diminuir esse tempo de resposta. E aí a gente está fazendo essa descentralização, colocando o bombeiro em locais onde acontece, onde tem a estatística mostra onde acontece mais acidentes. É ali que a gente vai estar presente. Bom, e essas iniciativas como a do Jardim Ingá também tem acontecido recentemente junto ao Corpo dos Bombeiros e à Alego para a gente poder levar esse trabalho e novos grupamentos aí para o interior do estado? Tem várias cidades que a gente está tendo essa descentralização através de emendas e através da devolução do 10º. O presidente Bruno Peixoto tem incentivado muito isso, tem ajudado muito o Corpo de Bombeiros nisso daí.
além de Lusiane, através do deputado Wilde Cambão, doutora Zelim Novo Gama, a gente tem em Alto Paraíso, que é uma cidade turística e que tem também o problema do incêndio de vegetação lá muito grave, então teremos a corporação lá. Cocalzinho, Aragarças, por exemplo, Aragarças é uma cidade que fica ali às margens do Araguaia. A Operação Férias tem a presença ali maciça de pessoas que vão passar as férias na beira do rio e não tínhamos a corporação lá, então estamos levando a corporação lá. Campos Belos, que fica no norte do estado também, é uma cidade populosa, longe e que não tinha a presença da corporação. Através do deputado Bruno Peixoto, nós estamos também fazendo uma devolução de Duodesp para a construção de uma unidade lá. Que bom! Da minha parte, eu não só dou os parabéns pelo trabalho nesses 22 anos, espero que ainda tenha uma longa trajetória aí na corporação, mas agradeço como cidadão pelo trabalho e no seu nome eu quero repassar isso para toda a corporação que os bombeiros têm feito no estado de Goiás. Eu recebo esse agradecimento em nome de toda a corporação, no qual estou aqui hoje representando ela através dessa farda, mas a gente tem ali uma corporação voltada para o bem comum, como eu disse. Pessoas que dedicam a sua vida dia e noite para servir a comunidade, servir o estado de Goiás. E para mim é uma honra fazer parte dessa corporação, desse pessoal que busca dia a dia, são pessoas simples, nós somos muito simples, mas ao mesmo tempo buscamos fazer com que o nosso serviço seja de qualidade, seja um serviço de entrega e faça com que a nossa missão seja cumprida. Bom, eu tenho certeza que vocês corroboram comigo nessa fala e eu não tenho nenhum estudo, apesar que deve haver algum estudo nesse sentido, mas eu tenho certeza que o povo brasileiro, o povo goiano, tem muito orgulho dos bombeiros, talvez seja a corporação que mais tem a aceitação popular pelo belo trabalho que eles fazem. Maior respeitabilidade, né? Eu acredito também que se destaque. Então, mais uma vez, uma grande satisfação conhecê-lo. Passo a ter agora também, além da satisfação de tê-lo conhecido, a admiração. Homem de princípios, valores, serve a sua comunidade como diácono, né? Na Igreja Católica. E falou com muita propriedade sobre tudo que a gente tocou do Corpo de Bombeiros, o que demonstra que esses 22 anos foram muito bem vividos. Então, meu apreço, minha admiração e carinhoso abraço. Obrigado, fico agradecido, estamos à disposição, meu irmão. Doutor Geraldo. Eu também parabenizá-lo, né? Já foram tantos elogios, eu só tenho a referendá-los. Foi um prazer, uma honra, eu acho assim que o senhor representa muito bem a farda que usa e a corporação que representa. Obrigado, estamos à disposição e aí, convidando novamente, estamos aqui para falar um pouquinho da corporação. Que bom, com certeza virá mais vezes para falar sobre essas iniciativas e outras ainda que irão acontecer ao longo desse mandato, porque o pessoal aqui trabalha muito, viu? Tenente Coronel Nériton Pimenta Rocha, eu me despeço do senhor, já agradecendo a presença aqui no Contestando e fazendo um pedido, nunca é demais, como entrar em contato, caso você precise, com o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Aí que vem a grande propaganda, que é uma conexão que a gente precisa fazer com toda a sociedade de maneira muito importante. Discar 193, um telefone fácil de guardar. Ligou 193 em qualquer lugar do estado, vai estar ali a corporação pronta para atender. E muitas vezes, no momento de acidente, a pessoa fica ali apavorada, sem saber o que fazer, e às vezes esquece. Então, memorizar. 193 é o nosso telefone. Já deixa salvo aí. Hoje a gente tem celular, já facilita para isso, porque realmente a qualquer momento todos nós podemos precisar. Boa noite, doutor Caio. Boa noite, Daniel. Boa noite, Tenente Coronel Nériton Pimenta. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Obrigado pela sua presença. Pois não, doutor. Eu que agradeço. Uma boa noite, uma noite abençoada e obrigado pela oportunidade. É isso, eu agradeço a presença de você aqui, nosso telespectador no Contestando. A gente volta domingo que vem, às 21 horas, com mais um programa Contestando aqui na TV Brasil Central e também na TV da Assembleia Legislativa.